Litro do diesel, quase 9% mais caro a partir de hoje. Quando a gente fala 9%, isso para as distribuidoras, né? Passando de R$ 4,51 para R$ 4,91. Vamos ver quanto chega exatamente na bomba, na ponta, para o consumidor. Quem tem mais informação é a Andresa Busani. Começa a valer hoje o aumento de 8,8% anunciado pela Petrobras no preço do óleo diesel vendido às distribuidoras. O valor do combustível passa de R$ 4,51 para R$ 4,91. Esse é o primeiro aumento no diesel em 60 dias. Os reajustes já vinham causando preocupação, principalmente entre os caminhoneiros. O presidente da Federação dos Caminhoneiros Autônomos de Carga em Geral do Rio, Antônio Vitaliano, critica os aumentos. E hoje, ninguém mais quer ser caminhoneiro, fica inviável. É de também de não poder comer e não levar comida para casa. Segundo a Petrobras, o último reajuste em março considerou apenas parte da elevação observada nos preços do mercado. A companhia afirma que a diferença entre os valores do combustível e da gasolina subiu muito, com a diminuição dos estoques globais para abaixo das mínimas sazonais dos últimos 5 anos. E aí a gente sabe como funciona essa cadeia, né? O impacto do aumento do diesel na inflação vai ser sentido inevitavelmente nos próximos meses. Quem falou sobre isso foi o economista André Braz, da Fundação Getúlio Vargas. Esse reajuste, praticamente, a gente já não vai perceber ele de imediato na inflação. Mas como ele mexe com a estrutura produtiva de vários segmentos, à medida que ele contribui para o aumento de custos, esse aumento de custos acaba sendo repassado para tudo que a gente consome aqui nos grandes centros, né? Então, assim, o efeito que o aumento do diesel traz para a inflação de médio e longo prazo é grande, não é desprezível. Para o diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, Adriano Pires, especialista em óleo e gás, quase presidente da Petrobras, né? Uma das saídas para a redução no preço dos combustíveis é a criação de um fundo de estabilização. Eu acho que o governo perdeu uma oportunidade, continua perdendo, em ter acalmado um pouco essa discussão. Se ele tivesse criado uma política de curto prazo, de 6 meses, construindo algum tipo de política pública como um fundo, onde você evitaria esses aumentos aí que estão acontecendo, que devem permanecer acontecendo na medida que a Petrobras vai manter a sua política de paridade de importação, na medida que a Petrobras está tendo autonomia para fixar essa política, o que está correto, na minha opinião. Acho que o que eu tenho receio sempre, e esse risco existe, é de uma possível intervenção na Petrobras, que seria a coisa pior do mundo. Só explicando, Adriano Pires, quase presidente da Petrobras, porque chegou a ser indicado pelo governo, mas desistiu da indicação por causa de um conflito de interesses. Ainda de acordo com ele, os reajustes da Petrobras não devem ficar só no diesel. Para os próximos dias, a expectativa é de um novo aumento na gasolina. Se a Petrobras aumentar a gasolina, porque está defasada, e eu acho que ela vai aumentar nos próximos dias aí, ou semana que vem, ele pode não chegar tão caro na bomba, caso o preço do etanol hidratado esteja mais barato. Mas aí vai ser por uma questão da mistura dos 27%. Agora, a defasagem, quando a gente fala de defasagem, a gente está olhando o preço na refinaria. Naquele momento ali não tem mistura com o etanol. É esse preço de refinaria que a gente fala que hoje está com uma defasagem de 15%, 17%, 18%. Bom, números. Com esse novo reajuste, o diesel já acumula uma alta impressionante de 47% só em 2022. Quando a gente leva em conta os últimos 12 meses, a inflação do diesel, de acordo com o IPCA 15, bate em 52,5%. 52,5%. E acreditam os especialistas que esse aumento de 9% nas refinarias deve representar um aumento de algo em torno de 4% a 5% nas bombas, mas isso sobre um produto que já está extremamente caro e assustador, né? Ainda defasado, de acordo com os mesmos especialistas, segundo os critérios internacionais. Bom, ontem nessa conversa com Adriano Pires, ficou muito claro que a saída é a mesma que já vem sendo adotada por outros países. Ontem mesmo a gente falava sobre isso aqui pela manhã e ouvintes até de fora do Brasil participaram, enviaram mensagens para cá falando sobre como os governos na Espanha, em Portugal, na Itália, no Chile têm se comportado em relação ao preço do combustível com subsídios. Seja por meio de voucher, muda a mecânica, muda a ferramenta, mas na ponta é exatamente a mesma coisa.
é subsídio, que seria a ideia quando você cria um fundo como esse, que é o que diz e é o que defende o Adriano Pires, não é a criação desse fundo para poder subsidiar, ainda que temporariamente, essa alta no preço dos combustíveis. A Juliana Rosa, nossa colunista de economia, falou bastante sobre isso, aliás, vai conversar com a gente também sobre isso logo mais ali pertinho das 9 horas da manhã, mas de todo modo, o que a Ju alertou também é um fato, é uma preocupação. Quando você cria uma política temporária, muitas vezes no Brasil o histórico nos mostra isso, não é? Aquilo que era para ser temporário acaba virando algo fixo, né? O ICMS está aí para mostrar o que aconteceu com algo que deveria ter sido temporário, né? Acabou virando algo fixo, né? Acabou se perpetuando. E aí há um temor de que o mesmo aconteça quando você faz subsídio para o setor de combustíveis, que algo assim acabe se perpetuando também. E além disso, há necessidade para a criação desse fundo, ainda que utilizando o dinheiro do lucro da Petrobras, e também a gente falou sobre isso, quase 4.000% de lucro da Petrobras nos 3 primeiros meses desse ano em relação ao ano passado, sendo que a União é acionista majoritária, portanto, a maior parte desse lucro fica com a União, ainda que seja utilizando esse dinheiro, direcionando esse dinheiro para o fundo, há necessidade de aprovação no Congresso de crédito extraordinário, né? A Ju estava explicando isso ontem, então não é tão simples de resolver, mas tem sido sim o caminho adotado por vários países e é o que defendem especialistas por aqui. O que não dá é para a gente continuar com o presidente da República reclamando, e são reclamações legítimas, mas como se ele não fosse parte desse jogo. Pelo contrário, é o principal ator quando você fala o seguinte: a União é a grande acionista na Petrobras. Não é interferência no preço, é criação de política na tentativa de conter um aumento de preços para o consumidor, facilitar a vida do consumidor. Quando a gente fala consumidor, é por causa dessa cadeia. Transporte no Brasil se dá como? Por caminhões. Transporte de cargas de alimentos por estradas. A gente não tem trem praticamente aqui. Nossa malha ferroviária é muito pobre quando a gente compara com outros países. Então, é óbvio que preço de frete, preço de alimentos vai disparar e aí o impacto na inflação.